Bom, gente, está fazendo esse comentário aqui, né, com os irmãos e comenta aqui também com a tecnologia, essa briguinha que nós temos aqui, mas com o propósito, então, de nós apresentarmos. São 10 livros da Bíblia, graças a Deus nós já avançamos e ainda não fechamos nem o terceiro mês ainda. Aí, para quem está lendo a Bíblia, quem pegou a primeira vez, oh, mas é um livro muito grande, como que vai ser? Vai ser difícil? É difícil mesmo, eu também acho que é difícil, mas com a perseverança nós vamos, né, caminhando todo dia um passinho e a gente vai avançando. Eu acredito que nós vamos chegar lá no Apocalipse, amém ou não? Eu creio e assim espero, em nome de Jesus. Hoje eu trouxe o meu caderno para, aqui ó, caderno para trazer o lembrete, porque eu já não tenho mais a idade do Hélio, né? E aí eu não. É muita coisa, é muito personagem. E falando dos personagens bíblicos, nós vamos falar dos personagens hoje de 2 Samuel. Né? Nós sempre estamos aprendendo com esses personagens. Seja por um exemplo ruim, que nós aprendemos a não seguir aquele tal exemplo, né? Olhamos e vemos pela palavra de Deus que tais exemplos ruins, eles realmente trazem consequências ruins, né? Que são pecados, então consequência de pecado geralmente é morte. Mas pode ser que tenha pecado que seja alcançado o perdão de Deus também. Tudo depende, né, da maneira com que aquela pessoa que cometeu o pecado ela vai se portar diante de Deus. Então, tudo isso tem aqui no livro de 2 Samuel. Tá, pastor, tá. Então, aproveitando, estou vendo a irmã Anitta aqui também, bem-vinda, Maiara, bem-vindos todos aí, tá bom, meus queridos? Então, vamos avançar. 2 Samuel, nós temos, então, hoje esse resumo aqui. Aí eu preparei alguns slides e, infelizmente, até o pastor Wilson está aqui com o pastor Edson, nós precisamos dar uma melhorada na internet, que se a internet estivesse funcionando bem, o que eu estou projetando aqui para os irmãos, eu projetaria para casa. Mas eu preciso do computador e do celular no Wi-Fi, senão ele não faz. Né? Nós estamos, irmãos, trabalhando nisso, né? Para nós termos uma eficiência cada vez melhor do nosso trabalho aqui, e inclusive das nossas transmissões. E nós vamos precisar, muitas vezes, usar nessa tecnologia para poder transmitir as nossas programações. Amém? Glória a Deus. Eu, por exemplo, vou estar numa viagem no dia do aniversário da igreja. Já pensou se estivesse transmitindo online o culto? Eu te garanto que eu ia dar uma fugidinha, se tiver internet por lá, porque a gente vai para um lugar bem, bem remoto, né? Mas a gente sobe até no morro para ver as coisas de Deus. Amém? Vamos lá, então? Então, 1 Samuel, ou 2 Samuel, ele continua a história profética do aspecto teocrático da monarquia de Israel, porque nós vimos os juízes, né? Mas no finalzinho dos juízes, o povo pede a Samuel um rei, não é? E aí houve toda aquela situação, toda aquela discussão, né, que o escritor colocou para nós, e com essa questão daquela discussão, então foi pedido um rei, e Deus falou assim, olha, vamos dar um rei ao povo. Só que o juiz, vocês lembram, que o juiz tinha que ser alguém direcionado por Deus para fazer o juízo, né, julgar as causas do povo e guerrear pelo povo em nome do Senhor. E o único juiz que teve, de todos os juízes que nós vimos lá, foi quem? Que conseguiu cumprir essa tarefa de forma bem legal. Foi o Samuel, né? Foi o Samuel. E aí a gente não viu na história de Samuel nenhum tipo de situação adversa. Mas os demais todos tiveram falha. E quanto ao rei, aspecto teocrático, história profética do aspecto teocrático da monarquia de Israel. Então, quanto ao rei, a mesma coisa.
Moisés, lá no Deuteronômio, quando falou, olha, quando vocês tiverem sobre vocês um rei, o rei tem que ser assim, 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 porque dessa forma ele vai cumprir a vontade de Deus e o povo vai ser abençoado. Então, era uma nação escolhida por Deus, começando a partir de quem? Abraão, né? E todas as pessoas que viessem a representar essa nação deveria estar no centro da vontade de Deus. Bem, então o livro de 2 Samuel ilustra as condições do concerto de Israel. Então toda aquela, tá vendo como é que fica puxando, né? Tudo aquilo que nós já lemos. E eu gosto, irmão, desse projeto, por quê? Porque nós vamos lendo, armazenando conhecimento, ainda que muito, né, para nossa mente. Mas hoje a Cláudia me falou assim: eu já estou até um pouco mais lá na frente, e aí algumas coisas ficam meio perdidas na minha mente. Mas quando vocês começam a comentar, eu lembro de tudo. Então, por quê? Porque o Espírito Santo mesmo, que são coisas de Deus, ele nos faz lembrar de coisas que nós vimos. Se nós não lemos, nós não vamos saber, né? Então, lembrando lá do concerto de Deus com a nação de Israel, aqui agora vai estar frisado, né, esse mesmo concerto, essa continuidade desse concerto, agora a partir da responsabilidade de um rei, né, que vai transmitir para a nação esse concerto. Então, vai ilustrar esse livro, segundo lá o aspecto teocrático do rei, vai ilustrar as condições do concerto de Israel. Ou seja, se obediência, bênção, e se desprezo ao concerto ou à vontade de Deus, maldições. E aí nós vamos nos lembrar disso lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 27 até o capítulo 30, vai estar falando sobre essas bênçãos e essas maldições. Bem? Agora vamos fazer uma visão panorâmica, então, do livro de 2 Samuel. Primeiro, ele começa dizendo, né, a visão panorâmica vai dizer que a história da vida de Davi, ela começa em 1 Samuel, que nós já vimos na semana passada, ela vai passar pelo 2 Samuel todo, e lá no início do livro de Reis, que inclusive nós já estamos lendo e já vimos hoje não, ontem, né? É que a minha lição, eu vou confessar para os irmãos, estou atrasado um dia. Estou atrasado um dia, então, mas eu sei que ontem, né? O de ontem eu já li, mas o de hoje ainda não li, né? Quando chegar daqui, eu vou botar em dia minha leitura. Mas ontem nós vimos, né? E no livro de 1 Reis, nós ainda temos algo falando sobre Davi, né? Vamos lá. Então, Davi representou muito dos ideais de um rei teocrático. Para quem está lendo, amém ou não amém? Ele foi um rei que avançou segundo fazendo a vontade de Deus, né? Aí, se nós lêssemos só o início, né, até o capítulo 10, aí a gente ia falar, Davi é meu herói, quero ser igual ao Davi. Só que nós lemos já o livro todo e a gente vê que como um homem, vamos avançar aqui, aí, galera, o ponto crítico do livro e da vida de Davi é seu adultério com Batseba e a morte de Urias. Então, quer dizer, se a gente fosse só até o capítulo 10, pensava, Davi é o meu herói, eu quero ser igual a Davi. Mas quando a gente chega nesse ponto crítico do livro, em alguns momentos, irmãos, a gente se alegra e sorri e chora de alegria, porque eu como sou chorão, né? Quando eu estou muito alegre, eu tenho uma tendência, né, emocionado, eu tenho uma tendência de ir às lágrimas. Mas quando estou triste também. Então, esse ponto aí é um ponto tão triste que a gente dá vontade de chorar. E, às vezes, lendo a palavra de Deus, irmão, tem que dar uma afastadazinha na Bíblia, assim, ó, para as lágrimas não caírem em cima das páginas, tanto nos momentos de emoção, de alegria, quanto nos momentos de sofrimento e tristeza. Porque a gente, né, pastor Ed,
A gente entra dentro da história, a gente cria as imagens, né? É isso. Ler a Bíblia, irmão, é melhor do que ver o filme, porque nós criamos a nossa imagem, né? A nossa visão daquilo que está sendo produzido ali na leitura. Vamos ver mais um pouquinho aqui? Resultados alcançados, né, pelo rei com sabedoria e unção de Deus. Primeiro resultado, ele capturou Jerusalém dos jebuseus e fez de Jerusalém a sua capital, tá bom? Isso aqui é só uma visão panorâmica, então nós vamos passar rapidinho por ela e depois nós vamos entrar no esboço e aí nós vamos contar ou lembrar para os irmãos alguns detalhes do que aconteceu em cada capítulo. Alguns detalhes, tá, irmão? Porque se fosse todo, nós leríamos o livro todo de novo, né? Outro resultado alcançado, ele trouxe a Arca do Concerto para Jerusalém, em meio a grande regozijo e esplendor. Então, esse momento aí é um momento que, assim, se a tua imaginação é bem fértil, você estava no meio daquela galera ali, naquele momento, né? Porque maravilhoso, um ponto maravilhoso ali do resultado, né? Com sabedoria que Davi alcançou diante de Deus. 3. Ele subjugou os inimigos de Israel, começando com os filisteus. E esse ponto, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque a missão de Davi era essa, era conquistar. Era, na verdade, né? Mas não foi Josué? Foi Josué, mas Davi ia consolidar aquela conquista. Por quê? Porque quando caiu o governo teocrático na mão dos juízes, na verdade, nem caiu na mão dos juízes, né? Caiu o governo na mão de cada tribo. Cada tribo deveria, no temor do Senhor, se manter temente a Deus. Mas, no entanto, nós não vamos ver lá o negócio dos juízes lá, a gente vê que estava todo mundo se desviando, né? E como é que era a frase que sempre dizia lá no livro dos juízes? E depois que faleceu o juiz, tal, aí o povo pecou de novo, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus, tratando Israel como um filho, porque é essa mesma a visão, né? A relação de Deus para com Israel, aí Deus mandava os apertos, os castigos, tudo previsto lá no concerto, para que o povo pudesse analisar e ver. O que você quer? Você quer se consertar? Você quer se corrigir? Ou você quer perecer? Você quer morrer? E assim vai. Então, Davi ele subjugou os inimigos de Israel. E era uma missão primordial dele, né? No temor do Senhor, ele consolidar ali a nação de Israel, agora como um rei. E, assim, eu vejo que é mais difícil voltar, é mais fácil passar de juiz para rei, mas voltar de rei para juiz depois parece uma decadência do povo, até porque o povo de Israel queria um rei, por quê? Porque eles viam que as outras nações que tinham um rei parecia que iam bem, parecia que iam melhor, né? Então, toda essa questão aí. Vamos ver mais um pouquinho. A sua firme liderança atraía valentes e inspirava total lealdade. Nós vimos isso. Eu gosto muito, porque o meu perfil psicológico, né, meu biotipo, é igual aquele do pastor Eli, né, aquele mais briguento, né? Então, quando fala de valente, de briguento, de essas coisas todas aí, eu sei que os irmãos todos são, mas tem uns que a característica demonstra mais, né? Como Pedro na Bíblia, né? Então, Davi atraía, né? Por causa da sua firme liderança, valentes e inspirava total lealdade. Davi crescia, olha capítulo 5, versículo 10. Davi crescia e aumentava cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então, tanto é verdade, né, que a gente observa a questão da missão fundamental de Davi, que esta palavra, Deus dos exércitos, ou Senhor dos exércitos, é uma palavra que vai acompanhar toda a história de Davi e dos reis de Israel,
sobretudo mais enfatizada naqueles que eram tementes ao Senhor. Porque aqueles que eram tementes ao Senhor, eles entravam na batalha, mas na frente da batalha estava lá o Senhor dos Exércitos, ou Deus dos Exércitos. Davi entendia que Deus estabelecera rei sobre Israel e reconhecia abertamente o domínio de Deus sobre ele mesmo e sobre a nação. Amém? Verdade isso? Verdade, né? Deus prometeu profeticamente que um descendente de Davi se assentaria sobre o seu trono e que cumpriria perfeitamente o papel de rei teocrático. Aí agora, para nós que já lemos a Bíblia algumas vezes, já temos um tempo já no Evangelho, aí a gente dá uma olhada lá na frente, né? Mas imagina aquele irmãozinho que não leu ainda, então ele não sabe. Aí eu vou dizer para os irmãos, né? Infelizmente, nem todo mundo consegue acompanhar essa dinâmica aqui de explanação de fechamento, né? Mas eu diria para os novos convertidos que estão começando, estão lendo a Bíblia pela primeira vez, tem muita coisa por aí. Mas Deus prometeu profeticamente. Então, se Deus prometeu profeticamente, pode haver um turbilhão de problemas no caminho, mas a palavra de Deus ela é fiel e permanece firme para sempre. Muito raramente nós vamos encontrar que Deus se arrependeu do que falou. Aqui encontra em alguns casos uma mudança do plano de Deus, mas alguns dos planos de Deus e esse é um deles que fazem parte do propósito de Deus ao longo da Bíblia toda. Esse aí é um que pode acontecer, haja o que houver, ele vai manter o seu propósito. Então, ele promete profeticamente que um descendente de Davi se assentaria sobre o seu trono. E eu, como não gosto de ficar adiantando muito, pastor Silmar, chama aí de negócio de tal de spoiler, né? Spoiler, na verdade, é uma palavra em grego, adiantar a história. Não vou adiantar a história, mas eu não me resisto. Só aquela frasezinha daquele homem cego na beira do caminho, gritando igual um louco: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha ali, ó, da onde que começa esse negócio, né? Deus promete que um descendente de Davi, e um camarada está chamando Jesus de filho de Davi. Então ele conhecia bem a história. Mas essa história ainda vai dar muito, irmãos, o que nós ouvirmos, né? Do ponto de vista, a partir de 2 Samuel, desse versículo que fala isso, ainda vai dar muito, como dizia minha mãe, pano para manga, né? Muita coisa vai acontecer. Vamos ver mais um pouquinho? Bom, aí chega nessa parte do capítulo 12, adultério e homicídio. Depois desses trágicos pecados, esse adultério e homicídio, nós vamos ver mais detalhes daqui a pouco. O fracasso moral e a rebelião acossaram, ou perseguiram, ou estiveram sempre de perto da família de Davi e da nação inteira. Aí você pergunta, vamos chegar num ponto desse, provavelmente eu vou comentar a mesma coisa, mas já estou dando aqui uma antecipação. Caso eu não comente, já comentei aqui. O pecado não foi de Davi, irmão. Foi ele que pecou. Lá no finalzinho do livro 2 Samuel vai ter esse problema. Davi comete um pecado e a nação paga. Mas o pecado não foi dele. Mas ele era o líder representante do povo. Então, uma suposição aqui, o líder cometeu um pecado, está na casa dele, Deus manda uma enchente, manda estourar uma represa e inundar a cidade toda, só por causa daquele líder. Tu acha que os habitantes daquela cidade ninguém vai morrer afogado? Só porque o castigo é só por líder? Então, um compromisso, chamando, né? Aí eu estou te falando que nós aprendemos com as histórias bíblicas o compromisso da liderança, a responsabilidade da liderança, né, pastor? E a gente vai pegando para nós, como pastores na igreja, como líder na igreja, como líderes de grupo na igreja,
Nós estamos falando aí um trimestre inteiro falando sobre liderança, responsabilidade do líder. Quando o líder faz alguma coisa errada, há uma tendência desse erro desse líder, uma tendência não, né? Uma realidade desse erro desse líder afetar todo o grupo liderado e, no caso, se tratando do rei de Israel, a nação inteira. Assim como nós vimos lá em Deuteronômio, quando uma família, um camarada da família pecava, a família toda, às vezes, tinha que pagar por causa do erro dele. É uma regra estabelecida por Deus, né? Mas aí ele deixa nós aprendermos para nós não cometermos os mesmos erros e sofrermos as mesmas penas e levarmos outros, né, a sofrer também por conta disso. Davi se arrependeu com sinceridade, experimentou a misericórdia e o perdão de Deus. Então, mostrando para nós que mesmo um pecado pavoroso, né, terrível, mas se o perdão de Deus é buscado, Deus não resiste a um coração quebrantado, né? Glória a Deus. Então, Davi se arrependeu com sinceridade, experimentou a misericórdia de Deus, mas as consequências da sua transgressão continuaram até o fim da sua vida e até mesmo depois. Nas histórias bíblicas, irmão, nós vamos ver várias vezes Deus executando juízo lá na frente. Deuteronômio está escrito que Deus executa juízo a todos aqueles que aborrecem, até a terceira e quarta geração, né? Então, se eu falar errado, você me corrige aí, tá? A mente está aqui, ó. Mas ele usa de misericórdia e cobre de bênçãos até 1000 gerações daqueles que lhe amam, daqueles que lhe obedecem. Então, porque Deus ele está vendo o coração. Se há uma superficialidade no coração, a aparência, ou a palavra, ou aquele momento de pedido de perdão, pode até ser maravilhoso, até comovente. Para mim e para você que estamos vendo o exterior. Mas aquele que está vendo o coração, aí é diferente, né? Deus não rejeitou Davi como rei, como rejeitou Saul. Isso é uma realidade também ali. O amor que Davi tinha a Deus e sua aversão à idolatria fizeram dele o exemplo pelo qual todos os reis subsequentes ou posteriores de Israel foram medidos. Segundo a Reis 18:3 e 22:2, vai falar o quê? Assim como Davi, né, fez lá no passado, esse rei também honrou a Deus, né, seguindo o exemplo do seu pai Davi, até chama de pai mesmo, né? Bom, agora então, vamos entrar nesse esboço aqui, mas eu quero já abrir uma oportunidade nessa primeira correria, né, do panorama, do visão panorâmica. Se alguém quer fazer alguma pergunta aqui, nós vamos entrar no esboço, não vamos passar capítulo por capítulo, mas se alguém quiser... Pastor, vou lembrar aqui de um detalhezinho só. Alguém deseja? E em casa também, é só você clicar na mãozinha aí que o pastor Wellington vai ver que você quer falar e a gente abre aí para você abrir o microfone para participar, tá bom? Enquanto vocês pensam aí, eu tomo uma água. Nada? Espera aí só um pouquinho, pastor, para pegar o microfone para os irmãos de casa ouvir. Davi, a gente no finalzinho do livro, a gente vê, assim, Davi sempre teve essa sensibilidade em adorar o Senhor, né? Essa característica de adorador, a gente vê desde quando ele ainda nem era rei, né? Mas ele era zeloso. Então a gente vê, né, pelos livros de Salmo, né, quantos salmos ele compôs, enfim. E aí quando ele compra aquela eira ali, né, para poder fazer ali o seu local de adoração, ele não se prevaleceu do direito dele de rei
mas ele quis comprar. Ele falou, não, eu quero algo que me custe, porque eu quero entregar ao Senhor. Então, essa característica de Davi, né, me chama muita atenção, dele sempre se importar em adorar o Senhor. Tanto que ele buscou a arca, né, enquanto que ele não trouxe, não levou para Jerusalém, e a alegria dele foi tão grande quando chegou em Jerusalém, e toda essa característica a gente vê em Davi, do desejo de agradar o Senhor e adorar o Senhor da forma que, de fato, o Senhor merece. Né? Um rei que não tinha, até Mical, né? Ela censurou ele, um rei fazendo dessa forma e tal, você tem que se postar como rei. Mas a alegria dele estava muito maior do que a adoração dele era muito maior do que o estado dele sendo rei, né? Então, assim, ele deixou o protocolo de lado, podemos dizer assim, e eu quero adorar o Senhor. Isso chama atenção e é algo, assim, uma característica que eu admiro em Davi. E ele fecha o livro de 2 Samuel dessa forma, né? Ele comprando essa ira e agradando ao Senhor com adoração. Então, perfeito, pastor. É isso aí que nós vimos, né? Não só no 2 Samuel, mas no 1 Samuel também. Desde quando Davi aparece no cenário, ele aparece, antes até dele aparecer, já tinha sido dito sobre ele, Deus falando, eu vou colocar um rei segundo o meu coração. E aí, quando nós falamos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, e aí eu falei, não, mas a gente não vê o coração, mas a gente vê na Bíblia, nós vemos a narrativa de toda a história, como nós vimos de Saul. Saul constantemente estava fazendo algo de vacilação, e Davi constantemente estava fazendo algo agradável a Deus. Né? Então, assim, uma história maravilhosa, né? Um princípio, né, de liderança em Israel que realmente alcançou a alegria de Deus por cumprir a vontade do Senhor. Mas vamos agora, nesse esboço aqui, irmãos, passar um pouquinho isso que o pastor Wilson falou, vamos ver se a gente consegue avançar aqui até o capítulo 22, né? É 22? 24? 24? Vamos ver, então. Então, vamos lá. O grande sucesso de Davi como rei vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 19. Vamos ver o que temos ali. Davi pranteia, começando, ele pranteia a morte de Saul e Jonatas. Então, esse pranto de Davi, irmão, sobre a morte de Saul e Jonatas, é também uma característica da sensibilidade de Davi. Davi, ele não quis pegar o reinado matando Saul, por exemplo. Nós vimos isso lá. Por quê? Ele dizia, foi o Senhor que colocou ele, eu não vou lançar a mão, se for o Senhor que colocou, no tempo certo que ele sair, eu entro, porque a vontade de Deus tem que ser assim. Então, ele honrava as pessoas que eram zelosas, porque, querendo ou não, né, Saul foi colocado para fazer o mesmo papel que Davi fez, ele só não executava bem a vontade de Deus. E Davi vai reconhecer isso, um guerreiro, um valente. Ele vai, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, lá no versículo 27, ele, no lamento dele, vai dizer, hoje caíram os valentes e pereceram as armas dos guerreiros. Que guerreiro é esse? Qualquer não. Homens valentes que lutavam as guerras do Senhor. Então, esse momento aqui, né, vai acontecer ali a morte de Saul. Aí levanta-se, irmãos, várias questões que nós podemos, né, lembrando um pouquinho da morte de Saul, várias questões que, assim, que a gente fica pensando, Saul se suicidou, porque na hora que ele estava no aperto ali da batalha ali, ele viu que não tinha mais jeito, ele falou, eu não quero ser morto por esses incircuncisos filisteus. Era filisteus ou era amalequitas? Filisteus? Porque é tanto, né, não, amalequita. Não, o amalequita, tem um amalequita aqui, né, filisteu. Eu não quero morrer por esse camarada, não, já não vai ter mais jeito para mim. Ele pediu ao seu pajem de arma para matar ele, mas o rapaz não quis, né? O ajudante não quis e ele se lançou sobre a espada e morreu. Aí gera toda aquela discussão, será que foi suicídio, será que não foi? Mas isso seria um estudo à parte.
O fato aqui importante é que Davi ele pranteia, né, a morte de Saul e a morte de Jonatas, e Jonatas, né, teve uma participação muito importante, né, na relação com Davi, por causa da amizade em Deus que eles formaram. Antes de eu falar desse Davi, rei de Judá, como eu falei de Amalequita, é porque quando foram dar a notícia a Davi que Saul e Jonatas tinham morrido, foi uma amalequita que saiu lá do campo de batalha e foi lá avisar a Davi. Mas a intenção desse camarada era uma intenção de se mostrar importante na presença do rei, né? E aí Davi executou um juízo sobre a vida daquele amalequita e mandou matar ele. Meu Deus, mas olha, que eu coloquei aqui, porque é o que o texto está dizendo. Ele executou um juízo. Você fez isso, o seu coração é assim, então por isso você não merece continuar vivendo. E essa questão, irmão, de juízo, quando você executa um juízo, o juízo, na verdade, é o resultado de uma decisão. Pode ser boa ou não. Mas nós vamos ver na característica da vida de Davi, como rei, como servo de Deus, um homem justo. Vai chegar num ponto, nós vamos falar sobre isso. Davi, rei de Judá. Então, com a morte de Saul, o reino ficou sem rei. E Davi, bom, ficou sem rei, o reino como um rei já nomeado. Porque Davi, apesar de ter sido ungido, ele ainda não tinha se apresentado como rei. E ele vai, então, né, consultar a Deus, está escrito lá, ele faz uma consulta a Deus, e ele vai para Hebrom, e lá em Hebrom ele leva aquela equipe que estava com ele, porque Davi já guerreava, né? Ele guerreava ao lado de Saul, até o ponto que Saul começou a perseguir, então depois ele saiu, ele foi guerrear sozinho, tinha um grupo de homens valentes com ele, e é importante lembrar que Davi agora já tinha duas mulheres. Ele tinha Abigail, que foi mulher de Nabal, né? E ele tinha Ainoã, não sei se eu botei o nome dela aqui. Ele tinha duas mulheres, né? Eu sei que uma era Abigail. Então ele levou, logicamente, aonde esses homens iam, as mulheres iam com ele. Se ele saísse para uma batalha, as mulheres ficavam num lugar lá seguro, né? E eles iam guerrear e depois voltavam. Então Davi vai para Hebrom com o seu grupo, né, de valentes ao lado dele, com suas famílias, e ali em Hebrom, na tribo de Judá, ele é proclamado rei. Ao mesmo tempo que vai ser mostrado ali no mesmo capítulo, né, capítulo 2, até o capítulo 4 vai estar narrando isso. Ao mesmo tempo, o filho de Saul, ele se levanta, né? Ou ele se levanta, não. Na verdade, ele é levantado por Abner, que era o general de exército, né? A Bíblia fala muito sobre capitão, né? Capitão de exército, mas tem um ponto lá na frente que fala general. Eu acho que falar general é mais forte, né? Mais alta patente, né? A gente sabe que na questão militar, o generalato é a autoridade máxima ali, né? Então, Abner, que era um general de exército de Saul, ele vai pegar o filho de Saul, o Isbosete, e vai convocar os anciãos de Israel e vai colocar ali, vamos proclamar Isbosete como um rei de Israel. Deixa eu ver o que tem aqui. Então, eu coloquei aqui, então, que Abner, ele fez uma campanha política, né? Conversando com todo mundo ali, pessoal, Saul morreu, mas o filho dele é o que tem direito ao trono. Então, levanta Isbosete para reinar em Israel, porque a parte de Judá era um local à parte. Na verdade, a tribo de Judá, ela já tem esse aspecto de estar um pouco mais separada de Israel. E isso tem tudo, na verdade, em toda a história, tem tudo a ver, né? Porque Deus está deixando essa divisão, né, acontecer, porque ele tem um propósito mais específico dentro dessa tribo. Então, lá no capítulo 5, nós vamos ver agora Davi reinando sobre todo Israel. Como é que aconteceu isso?
Deixa eu ver aonde que eu coloco aqui. Há uma intriga entre Abner e Isbosete. Nós vamos lendo ali, vamos ver que porque Isbosete acusa Abner de ter tomado uma das concubinas de Saul. E ele acusa Isbosete, ele acusa Abner, e Abner fica terrivelmente chateado com aquilo, né? E aí Abner rompe com Isbosete e Abner vai se aliar ao rei Davi. Aí, o camarada era um general de exército de Saul, alinhado com o exército agora de Isbosete, que já estava reinando já há algum tempo ali. E agora ele muda de lado. O que vocês acham que acontece? Hã? Será que Davi aceita ou não? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Aí, então vai acontecer uma guerra, né? Antes dessa, eu acho que eu até pulei uma parte aqui. Vai acontecer uma guerra entre Isbosete e Davi, né? Os dois reinos, os dois exércitos. Abner liderando o exército de Isbosete e Joabe, que é outro guerreiro ao lado de Davi, liderando o exército de Judá, né? De Davi, ali pela parte de Judá. Acontece um versículo, irmão, que naquele ali eu viajei, que é o versículo 2,14. Eu coloquei aqui, jogos mortais. Abner se encontra com Joabe e ele fala assim, não vamos entrar na batalha agora, não. Escolhe uns homens aí do seu grupo, e eu vou escolher 12, eram 12, né? 12 dos meus também, e eles vão lutar entre si. Que coisa horrível, irmão. Estou falando que eu entrei porque é muito triste, porque o final da história diz que cada um pegou do pescoço do outro, cada um cortou o pescoço do outro, morreram os 24 soldados ali, os 24 guerreiros valorosos, por causa de puro prazer de uma proposta. E essas coisas, né, de guerra, esses desafios eram muito comuns nas guerras. Vocês estão lembrados de pessoal dos filisteus lá, separando um valentão lá e mandando afrontar o exército? Não, escolhe um de vocês aí e vem para cá. Era isso, né? Davi 360 de Israel. Então, nesse episódio aqui... Esse episódio mesmo. Então, nesse episódio aqui, se eu ler bem o capítulo 2... 19 de Davi e... Fora o Azael que o Abner matou. Não, aí eu vou chegar lá. Não. Eu vou chegar lá, mas nessa história do versículo, capítulo 2, versículo 14, você vai ver que tem ali uma proposta interessante, assim, chama a nossa atenção, né? Nós estamos lendo a Bíblia e a gente lê tudo, inclusive a genealogia. Amém, irmão? Ó, irmão, quem pular a genealogia, se eu descobrir, vai ter que pagar uma caixa de bombom para mim. Porque senão vai dizer, pastor, li a Bíblia toda, que benção, não leu a genealogia, não leu tudo. Vamos lá. Então, teve essa questão aqui, tá? Então, houve essa guerra, Abner perde a guerra, né? E aí, nessa perda de Abner, na verdade, quando eu falei de Abner ir para o exército de Davi, isso foi um pouco mais para frente. Então, há uma batalha, Abner perde, né, junto com o seu exército. E aí, irmão, Valdemir estava falando ali do Azael, né? Azael é um dos irmãos de Joabe. Então, desses guerreiros próximos de Davi, os melhores que ele tinha ali, era Joabe, Abissai e Azael. E Azael, que era um camarada muito ligeiro dos pés, né, corria bem, né, ele vai atrás, no final da derrota dessa guerra que teve os dois grupos ali, ele vai atrás de Abner. E Abner ainda alerta ele, olha, Azael, fica para trás de mim, não me persegue, porque vai dar ruim. E realmente dá ruim, e Abner mata Azael ali. Então, é outra parte que eu fico muito
contestado de livros, rapaz, caiu mais um excelente guerreiro ali, mas, irmãos, guerra é guerra, é assim mesmo, né? Infelizmente, né? É assim. Deixa eu ver o que eu coloquei mais ali, só para avançar um pouco mais. Então, há essa guerra, né? Há uma longa guerra entre capítulo 3, versículo 1, diz que a guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, ela é longa. Então, dura muito tempo. Então, tudo que nós estamos contando é apenas uns pequenos detalhes dessas batalhas. Meu Deus, a hora passa muito rápido, né? Deixa eu pular aqui, então, um pouquinho. Alguém quer fazer um comentário até aqui? Levantar alguma questão importante desse tempo? Deixa eu ver aqui. Eu quero levantar uma coisa interessante aqui, irmãos, que está lá no capítulo 3. A morte de Abner por Joabe, exatamente isso. Quer comentar? Faz um pequeno comentário. Então, essa questão de Joabe ter matado Abner foi meio que uma traição, né? Porque ele tinha ido lá conversar com Davi sobre dar a ele total apoio para ele reinar todo Israel também, né? E que ele ia fazer de tudo para ajudar Davi a ser rei também de Israel. E eles fizeram esse tratado e Abner foi embora tranquilo, né? Mas quando o Joabe soube que ele tinha estado lá, ele usou de malícia, né? Fez ele voltar para se aproximar dele e matou ele com astúcia, né? Com traição. E aquilo ali veio trazer prejuízos grandes para Joabe depois, né? E Davi, ele chorou, lamentou, né? A morte de Abner, porque ele não tinha culpa. Ele tinha ido lá para ajudar ele a reinar. Beleza, obrigado, Rosana. E os irmãos de casa, irmãos, se quiserem participar, é só você fazer um gesto com a sua mãozinha aí no seu aplicativo, e aí vai aparecer na tela do pastor Wesley, que eu não estou olhando aqui para o celular. Aí a gente abre o microfone para você participar. E quem é à vontade também, tá? Vocês fazem parte da programação. Então, irmãos, o que a Rosana comentou está naquela questão que eu falei quando o Abner, né, ele rompe com Isbosete e ele vai para o exército de Davi. Ele chega lá e se ele apresenta como voluntário para ajudar a Davi a ampliar o reino para todo Israel. Só que aí eu escrevi, aí Jonatas, na verdade, Joabe persegue Abner. Persegue não, ele vai conversar com Abner, né, com uma conversa amigável, e ali na traição ele pega e mata o Abner. É outro ponto, meu Deus do céu, que coisa amarga, né? Muito ruim. E aí eu coloquei aqui, foi uma traição, mas isso foi por cuidado de Davi, porque ele achava, são perguntas que vão ficando na mente, né? Ele estava tendo cuidado de Davi, porque pensava que Abner poderia se levantar depois e acabar fazendo algum mal ao rei, ou ele estava com ciúme, porque Abner já tinha uma experiência, eu acredito, até antes de Joabe com Davi, por causa da guerra no exército de Saul, ou ele estava se vingando do irmão dele, Azael, que tinha sido morto. Qual resposta você diria? Você responde 1, 2 ou 3 e todas as respostas juntas. Ele poderia trair Davi, né? No 25 ele fala, né? Que veio a enganar, né? Mas eu acredito também que ele estava com esse sentimento de vingança. Então. Quando a gente vai lendo a Bíblia, irmãos, e vendo o contexto, a gente pega, não, ele estava com sentimento ainda por causa do irmão dele foi morto, ele estava com ciúme porque poderia perder ali o seu posto de primeiro para o Abner, enfim, tudo isso junto, né?
se trouxesse me carro que ele casou e o sogro deu ela para outro. Tem isso também. Tem isso também. Eu coloquei isso tudo aqui, os irmãos estão comentando bem, né? Eu tinha colocado, deixa eu ver, tá. Tinha colocado isso lá no capítulo 3. Mas vamos avançar, por causa do tempo, oh, meu Deus do céu. O irmão não sabe, tem uns 60 slides aqui para passar. Vai acabar o tempo e não vai acabar os slides. Mas depois eu vou disponibilizar os slides. Mas não está nos slides o comentário que eu estou fazendo aqui. O slide só está o tema principal ali. Então, agora, né, Davi, ele parte, ele no 3 ali, ele agora, com a morte de Isbosete, porque Isbosete, quando ele fica sem o Abner, ele fica, sabe, o exército, irmãos, ó, liderança, autoridade, quando ela é perdida, né, porque no caso de Isbosete, perdeu aquele líder de guerra, porque Isbosete não diz a Bíblia que era um guerreiro, que era um valente, mas Abner era, e Abner que fazia tudo. Quando Abner sai, ele fica vulnerável. E aí, né, acontece a morte dele por dois homens chamados Recabe e Baaná. E esses dois camaradas vão matar Esbocete, cortar a cabeça de Esbocete e levar a cabeça de Esbocete para Davi. Oh, meu Deus do céu, pastor, não fala essas coisas, não. Está escrito lá na Bíblia, nós lemos e todos nós sofremos com isso. E quando esses camaradas chegam também diante de Davi, eu quero contar isso, irmão, porque eu quero ressaltar a justiça de Davi, o temor que esse homem tinha de Deus, e ele sendo colocado como um juiz justo dentro daquela nação. Então, quando esses homens chegam perto de Davi com a cabeça de Esbocete, querendo também fazer o nome, tipo assim, rei, nós já destruímos lá o seu inimigo, Davi julga também, manda executar aqueles homens. Manda executar, e essa execução não foi simples não, tá, irmão? E deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Manda cortar os pés e as mãos dos homens e deixar eles expostos. Isso representando o quê? Representando a indignação de Davi com a traição, com a injustiça. Aí você lê nas entrelinhas, mostrando, olha Israel, olha povo, essa prática aqui dentro do reino de Israel não pode acontecer. Exatamente isso, irmão. Né? Não é que pegou um bode expiatório, não é isso. Porque pegar bode expiatório é fazer a coisa meio maligna, né? Mas executar juízo e deixar para todo mundo ver. Eu sei que é frágil, eu sei que é meio assim, mas é uma situação de justiça. Aí, então, agora Davi vai reinar sobre todo Israel, e a primeira coisa que ele faz é marchar com os exércitos lá para Jebus. Não é esse o nome? Jebus, que vem a ser Jerusalém posteriormente. E aí tem um versículo interessante que o pessoal lá, o rei lá de Jerusalém, de Jebus, ele fala assim, na minha cidade você vai entrar com seu exército, a cidade é tão forte, mas tão forte, que eu posso colocar cegos e coxos para vigiar as muralhas e vocês não entram aqui. Uma afronta, né? Aí mexe com o brio de guerreiro. E aí nós vamos ver o tempo inteiro, assim, eu fiquei nas conquistas de Canaã, sinceramente, eu fiquei chocado de ter uma cidade fortificada bem no meio, mas era uma cidade muito forte. E aí a gente fica pensando, mas ele, o Josué com os exércitos não ia por Deus, mas essa cidade, eles pararam nela. Foi uma delas, tá? Porque houveram outros povos que eles não conseguiram derrotar. Aí não explica por quê. Mas agora Davi vai lá e conquista, e aí ele toma essa cidade, e ele faz dessa cidade a sua cidade principal, e ele fica morando ali. No capítulo 4, Davi, deixa eu ver se tem aqui.
Davi alarga o reino, tá vendo? Capítulo 5. Então, ele chama os anciãos de Israel, ele chama todo mundo, os principais dos cabeças dos exércitos, e ele vai, né, fazer ali uma aliança perante o Senhor com os anciãos de Israel, e ali ele vai receber uma unção para ser rei agora sobre toda a nação de Israel. Foi? 3 não são? A primeira foi Samuel, A segunda para Israel, né? a segunda foi Judá, Israel. e a terceira Israel. Muito bom, Juntou todo bem mundo. lembrado. Então, essa questão de unção, irmão, é importante frisar, porque essa unção, ela feita, não como foi feito, várias pessoas foram levantadas e ungido, não foi ungido, né? Foi nomeado, foi colocado rei sobre cidade, sobre a nação, mas sem a unção que representa a autorização de Deus para avançar, para fazer. Se nós não corrermos muito, a gente não vai chegar nos pontos fundamentais, tá bom? Então, agora eu vou falar só algumas coisas bem rapidamente, até nós chegarmos no próximo ponto. Então, Davi alarga o reino, né? Ele... deixa eu ver o que eu coloquei sobre isso aqui. Vai transformar, né, Jerusalém, conquistar essa fortaleza, vai edificar a cidade, vai lembrar, né, de Irão, rei de Tiro, que tinha já uma amizade, ele vai importar de lá madeiras para construir a sua casa, seu palácio. É bem legal essa história, né? E aí ele vai fazer também as guerras contra os filisteus. E aqui a gente passou por 3 guerras. Na primeira guerra, Davi não consulta o Senhor e vai e perde a guerra. Amém ou não? Vocês estão balançando a cabeça que não está lembrado de Davi perder guerra para Filisteu, né? Ele consulta o Senhor, ganha a guerra para Filisteu, mas não destrói totalmente. Depois tem uma outra guerra, ele consulta o Senhor de novo, bate para o Filisteu de novo. Depois tem uma terceira guerra, ele consulta o Senhor de novo e ganha de novo os filisteus. Mas os filisteus são chatos, né? É verdade. Tem uma que ele diz que lá o versículo vai dizer que ele lutou tanto, né? E ali ele cansou e o pessoal estava quase pegando ele, mas aí os homens mais próximos dele chega para lá, rei, você está cansado, deixa com a gente, mas vamos resolver esse negócio aqui. E ali, né, os homens falam assim, olha, é melhor a gente deixar o rei sempre na retaguarda agora e a gente ir na frente. Foi nessa que falou, se não pode apagar a lâmpada de Israel. Que maravilha, irmãos. Essas partes me fazem vibrar de alegria. Não, você é o nosso rei, você é o nosso líder, você é o comandante da nação. Se você morrer, apaga-se essa lâmpada que Deus acendeu em Israel. Então, nós vamos te proteger, né? Foi rápido. Eu nem tempo de chegar. Nós temos essa dedução, né, irmãos? Em cada situação dessa, como o pastor evangelista Valdemir comentou, a gente percebe também na questão de Deus e Satanás tentando frustrar os planos de Deus. Vamos lá. Aí na parte B, nós vamos falar agora do sucesso espiritual de Davi. Davi faz de Jerusalém o seu centro religioso. Ou seja, ele pega uma cidade inteira, né, um local, e ele vai dizer, não, essa cidade aqui vai ser a cidade onde eu tenho meu palácio, eu vou habitar, mas vai ser um lugar onde também vai ser um lugar de adoração a Deus. Daí, ele deseja, capítulo 7 é maravilhoso, ele deseja edificar o templo. E aí ele vai falar com o Senhor, Senhor, eu estou habitando na verdade não fala com o Senhor, ele fala com Natan, né? Mas falar com o profeta,
naquele tempo, era como se estivesse conversando com Deus. E ele fala para Natan, chama o profeta, fala assim, olha, eu estou feliz de ter construído o meu palácio, mas a arca do Senhor, ela habita em tendas. Então eu desejo construir também um palácio para Deus. Que a gente chama de templo, mas a ideia era essa, porque era a comparação que ele estava fazendo. Um lugar maravilhoso, pomposo mesmo, para que a arca do Senhor fique lá dentro. Aí Natan fala para ele, olha, muito bom, seu coração se abriu para uma coisa digna. Mas aí era a palavra, irmão, do homem profeta Natan, não era a palavra de Deus. Aí o profeta Natan fala para Davi, pô, pode fazer, eu achei muito boa a tua ideia. Mas quando Natan vira as costas, Deus fala, volta lá e fala para ele. Aí, irmãos, é que entra o plano, pastor Eli, Deus agindo na situação que às vezes o homem quer fazer do jeito dele. E aí Deus vai falar com Davi. Por acaso, quando eu mandei construir o tabernáculo e andei no meio do povo, em algum momento, em algum ponto da liderança, eu reclamei de estar ali? Em algum momento eu reivindiquei um lugar grandioso, maravilhoso? Eu reclamei que estava numa tenda? Em nenhum momento eu fiz isso. Eu te tirei, aí começa a falar para Davi, eu te tirei lá do meio das ovelhas e te fiz rei em Israel e te capacitei para conquistar, para vencer, para você liberar o meu povo. Davi, eu não te pedi para fazer uma casa e isso vai ser muito custoso para você e essa não é a sua missão. Então, irmão, lembrar disso, aprender isso na leitura é maravilhoso, porque nós vamos ver que Deus ele chama cada líder para uma missão específica. Não é para fazer várias coisas ao mesmo tempo e nem fugir do propósito. Por isso que quando a palavra vai dizer assim, Davi, você tem as mãos manchadas de sangue, mas por quê? Porque Deus chamou ele para ser um guerreiro, né? Para conquistar ali, nos arredores ali dos territórios, né? Jerusalém foi a primeira, estava dentro, ele foi lá e já, opa, vamos acabar com esse negócio aqui. E depois ele foi conquistando ao redor, né? Então Deus fala com ele essas palavras. Mas deixa eu ler o que eu anotei aqui, porque essa parte é muito legal. Eu já falei da arca? Cadê a arca? Então eu tenho que voltar aqui, né? Espera aí. Falou? O pastor Eli falou que aqui... O pastor Eli falou ali, tem que traduzir aqui para... O que ele falou lá, pastor Eli? O pastor Eli falou que às vezes a gente coloca o carro na frente dos bois. Foi isso que ele falou aqui. Deixa eu voltar aqui, irmão, nessa parte ali da paz de Jerusalém, o centro religioso. Eu estou preocupado com o horário. Sim. Ele conquista Jerusalém, começa a construir, edificar a cidade, e ele manda trazer a arca. E essa parte da arca é maravilhosa, né? Porque o pastor Wilson já tinha feito comentário aqui. Ele tenta, na primeira vez, trazer a arca, mas parece que houve ali alguns detalhes que eles não observaram. Aí Uzá vai morrer ali porque toca na arca. Até, irmão, poxa, era um carro novo, né? Não era um carro qualquer, não foi sem zelo. Tinha até um certo zelo, mas não estava correto. Adianta, eu sou zeloso. Peraí, tu é zeloso de quê? Você é zeloso pelo seu zelo ou pelo zelo de Deus, né? E aí depois Davi vai rever, né, toda aquela estratégia ali, com certeza vai orar, vai consultar os profetas, os sacerdotes. Aonde que nós erramos? E, enfim, ele leva a arca para Jerusalém. Mas aí de forma correta, e ele agora
provavelmente, pastor Wilson, ele sentiu ainda mais, né, do que ele sentiria quando foi da primeira vez. Maravilhoso, irmãos. Um homem de tamanha estatura de autoridade em Israel, agora, nesse episódio da arca, ele disse, não, eu quero ir no meio do povo igual o povo. Quero adorar a Deus no meio do povo. E aí tem toda aquela história que, quando ele entra dançando, né, ele vai dançando, ele saiu. Sabe quando nós sentimos aquela presença do Espírito Santo que a gente perde por uns momentos aqui, até a vergonha, né? E pula, e chora, e ri, e gesticula. Era assim que Davi estava, cheio da unção do Espírito Santo. E, pastor, uma coisa também que eu achei bem interessante nesse texto é que Davi ele estava abençoando as pessoas enquanto a arca estava vindo. E ele estava indo para casa com a intenção de abençoar a família dele. E aí, quando ele foi para casa, ele se deparou com aquele problema com a esposa dele, né? Com a Mical lá. E falou, rapaz, o rei tá igual um homem de qualquer jeito aí, andando no meio do povo. E aí ele fala, olha, o Senhor que me escolheu. O Senhor escolheu a mim no lugar de qualquer um da família do seu pai, que era filho de Saul, né? Qualquer um da família do seu pai e do seu pai. Esse texto eu fiquei maravilhado, né? Ele falou assim, é diante dele que eu vou me humilhar e me humilharei mais ainda. Ele fala assim, rapaz, se humilhar da presença de Deus para mim não é o problema. É maravilhoso também essa parte. Amém. Glória a Deus. Uma bênção, né? E nesses episódios, irmãos, nós vamos vendo as diferenças entre aquelas pessoas que têm um coração temente a Deus para fazer a obra de Deus e aquelas pessoas que não estão nem aí, que não, sabe, não conseguem entender, não conseguem visualizar, né, o agir de Deus e aí não conseguem se alegrar com as coisas de Deus. Aquela mulher não podia, poxa, meu marido está tão feliz, essa alegria é a alegria do Senhor. Mas tanto Saul não tinha essa alegria do Senhor, como a casa dele também não tinha. Nós vimos isso também na história de Mical, né? Ela estava conhecendo Davi, porque ele foi buscar ela lá já casada, cara. Ela estava casada com um camarada. Ele falou, só aceito o governo se me trouxer a minha mulher que eu ganhei com sempre prepúcio de filisteu. Eu teria para comentar, está até no escopo aqui para comentar, mas aí é uns detalhes, né, que a gente entra. Ela estava casada, mas ela não era mulher do camarada, não, ela era mulher de Davi. Ela ficou com esse camarada, mas erradamente, por causa de Saul. Foi Saul que arrumou esse problema. O camarada foi chorando atrás dela, ele disse, ó, pode voltar. Ó, gente, vamos. Não dá, irmãos. De quê? Não, ele era justo sim, irmão. Aquela mulher era a mulher dele. Era justo que ele tomasse a mulher dele de volta. Aí é uma interpretação de justiça. O senhor pode dizer que ele não foi justo nessa parte. Para mim, foi justo. A mulher era de fato dele. Ele cometeu uma grande injustiça, nós vamos chegar daqui a pouco lá. Naquele ponto ali, nós podemos ressaltar, né, uma injustiça terrível, né? Se nós conseguirmos chegar lá, vamos ver se dá tempo. Exatamente, caríssimo. Então, assim, é legal, né? A gente lê e discutir o assunto. Agora, irmão, esse concerto de Deus com Davi é muito legal também no capítulo 7, porque, deixa eu só ver aqui aonde que está. Então, nessa parte que ele quer fazer o templo, né? Deus diz para ele não fazer, mas Deus faz um concerto com ele. Vocês lembram quando nós falamos várias vezes? Concerto, irmão, concerto. Tem os pontos que é a obrigação de Deus, tem os pontos que é a obrigação do homem, né? Porque é um concerto. E Deus faz um concerto com Davi ali. E esse concerto ele vai lembrar até depois, lá no finalzinho da vida dele, né? Então, deixa eu ver aqui. Deus diz, você não vai fazer uma casa para mim, mas eu te farei uma casa. O que significa isso? Eu te farei uma casa. A tua descendência
eu vou levantar os reis depois de ti, e da tua descendência vai ser um reino que não vai ter fim. Ou seja, levantarei a tua posteridade para sempre, ou eternamente. Será? Hã? Quem já viu lá na frente sabe, né? Que foi verdade. Mas quem ainda não viu vai saber que para chegar nesse ponto, nós vamos entender aqui. Quem já leu lá para frente, até chegar a Jesus, vai saber que isso aqui é uma palavra do propósito, do projeto de Deus, desde Abraão. E ele pega Davi, um homem realmente que tinha o temor dele, e faz, que tinha umas intenções maravilhosas, e faz esse concerto com Davi. Vamos avançar. Então, Davi vai orar a Deus, agradecendo a Deus. Quem sou eu, Senhor, para o Senhor me prometer algo tão maravilhoso, né? Sucesso militar de Davi. Ele venceu os filisteus, moabitas, sírios, edomitas. Pai do Senhor, irmão. Deus abençoe, tá? Tá, irmão. Deus abençoe. Amém. Dá falta tempo ainda? Tempo aí. Então ele venceu esse povo todo aí, cada um ali tem uma história diferente, tá? Aí quando fala que Davi venceu esse povo todo, a gente fica pensando Davi na frente da batalha, né? Não é bem assim, né? Por quê? Porque os guerreiros valentes dele já falaram para ele, Davi, fica aqui na retaguarda, mas tem uns pontos ali que quando ele vê que tem uma turma dele lá que está meio apertado, ele mesmo se levanta, não, vamos dar um exército comigo aqui, vamos ali que nós vamos ajudar ali nossos companheiros. E isso é bem legal de ver, né? Lá em azul, irmão Valdemir, governo justo de Davi em Jerusalém. Então, ele é colocado como sendo uma pessoa que ele é justo, ele faz beneficência a Mefibosete, por exemplo, filho de Jonatas. Mas, na verdade, a prática dos reis, quando era levantado no seu reinado, era matar todo mundo que era descendente do rei anterior, para ninguém se levantar. Mas Davi não fazia isso. Então, com Mefibosete, versículo 15, olha, capítulo esse eu estou. Capítulo 8, versículo 15. Davi julgava e fazia justiça a todo o povo. Então, porque ali foi injusto. Mas a característica dele é uma característica de justiça. Nos dias ele fala para Salomão para ser bondoso com Barzilai, porque ele lembra do benefício que fez a ele. Então, o senso de justiça dele era altíssimo. Tem vários pontos que marcam, e quando vários pontos marcam, tanto vários pontos marcaram a vida de Saul como um cara vacilão, quanto vários pontos marcam a vida de Davi como um camarada justo e realmente segundo o coração de Deus. Aí tem a vitória de Davi sobre os amonitas, essa é uma parte bem interessante também. Tem a questão dos insultos aos embaixadores do rei, é muita coisa. Eu preciso avançar um pouco mais, porque a hora está correndo muito. Agora vamos entrar nessa parte aqui, o pecado vergonhoso de Davi. Ele está num momento lá de folga, lá, né? Talvez até, não é certo, né? Que é porque os generais dele já tinham falado para ele ficar na retaguarda, que agora ele está à toa no palácio, não. Pode ser realmente um momento que ele não precisasse ir para a guerra. Mas o fato é que a Bíblia vai dizer que ele está meio que à toa lá no palácio, e ele vê uma mulher formosa, e ele chama essa mulher para conversar com ela. E aí eu li um comentário bem interessante. A Bíblia, na versão Ferreira de Almeida, a ARC, vai dizer que a mulher estava se
lavando, né? Só que, imagina em Israel, com todo o rigor da lei, está uma mulher no lugar tomando um banho e alguém podendo, na sacada do palácio, ver uma mulher nua tomando banho. Sabe que eu ficava pensando o tempo inteiro que era assim? Mas não. Aí eu ouvi um comentário que eu achei melhor pegar. Ela estava se purificando do seu período menstrual, né? Aquelas leis de purificação que tinha lá, que tinham sido dadas, era o tempo da purificação dessa mulher. Mas Davi olhou para ela, chamou, né? Ela estava nesse período, conversou com ela e depois eles tiveram um relacionamento sexual e ela engravidou, tanto que ela engravida logo depois desse período, né? Que é o período da fertilidade, né? Não suficientemente esse erro, porque era uma mulher casada e era uma mulher de um dos capitães de guerra dele. Muito ruim, né? Vamos pular essa parte? Vamos para outra parte? Não, né? Tem que falar sobre isso. Até porque a vida de Davi foi marcada também por isso, né? Então ele manda chamar o marido da mulher que estava na frente de combate e ele vai tentar convencer esse camarada a ir para casa. Tem muita lição aprendida ali, né? Nesse deslize de Davi. E ir para casa e se deitar com a esposa, porque depois a esposa vai aparecer grávida. Ah, não, foi daquele tempo que você veio lá do campo de batalha que o rei mandou te chamar, que você engravidou a mulher, o filho é seu. Mas o camarada, irmão, zeloso, ali nós vamos destacar. Se alguém pode dizer assim, mas ele deixou a mulher em falta. Ele era zeloso. O que se destaca ali era isso. Eu não vou para casa me deitar com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão na frente de batalha lutando pela nação de Israel. Davi, ele não foi no primeiro dia, Davi embriagou ele no segundo dia, tentando fazer com que ele fosse mesmo embriagado. Não foi. Não. E aí Davi manda armar uma situação para ele lá na frente de batalha, para ele morrer, e isso acontece. Aí tem todo o enredo que nós não temos tempo para comentar. Então, foi o adultério, foi o homicídio disfarçado de Urias por Davi, então foi Davi que mandou matar Urias. Aí, uma injustiça sem precedentes da vida de Davi, né? Porque ele nunca tinha feito isso. E aí, irmão, o profeta Natan vai fazer toda uma situação, um enredo bem bacana de ler, né? A maneira como o escritor coloca que aconteceu, né? É bem legal. E ali tem uma parte bem legal, né? Daquela questão do viajante que apareceu lá na casa do homem rico, e o homem rico pega a única cordeira daquele homem pobre e oferece para o viajante. O pastor Cláudio Duarte tem uma mensagem que ele prega sobre isso, e ele diz que o viajante é o Satanás. Por quê? Porque ele levou, né, aquele homem a cometer todos aqueles tipos de pecados. Quando o diabo entra, quando o inimigo entra, né, acha uma brecha e que entra, acontece toda essa desgraceira toda que aconteceu na vida de Davi. Mas aí o profeta Natan vai lá, Deus, que é um homem escolhido de Deus. É um homem escolhido de Deus e teve um pecado. Agora não é mais escolhido de Deus? Depende. Quando o profeta falou para ele que ele caiu na real, imediatamente ele foi pedir perdão a Deus. Maravilhoso isso também, né? Que loucura que eu cometi. A gente conhece, né, a igreja, né? Quantas vezes uma pessoa ela cai num deslize, né? E a gente fica todo desesperado por causa daquilo, mas quando aquela pessoa diz, meu Deus, o que eu fiz? Deus me perdoe, e está disposto a corrigir, né? Então é maravilhoso. Aí vai acontecer as consequências contínuas do pecado de Davi,
julgamento sobre a casa de Davi, moralidade e morte. Na verdade, a primeira morte que aconteceu já foi do filho, né, da criança que havia nascido, e foi o filho do adultério. Depois, essa parte também muito triste, que o Aminon, que é um dos filhos de Davi, ele tem uma paixão maligna pela irmã, ele fica apaixonado pela irmã de uma tal maneira que ele quer possuir a irmã de tudo quanto é jeito. E não importa o que ela faça, ela disse, olha, isso é loucura, não faça isso, é loucura, Israel. Conversa com o meu pai não vai me negar a você, porque em algum ponto, né, havia digamos assim, um jeito a ser dado, mas era tão maligno aquela paixão que Aminon estava por Tamar, que ele estupra a irmã e depois ele rejeita ela. Isso é característico de Satanás agindo numa brecha deixada por alguém. Bom, enfim, Tamar é irmã de Absalão, e depois Absalão ele vai matar. Depois de um tempo, não, deixa, ele consola a irmã, e aí vai dizer que depois de 2 anos, aparentemente não tem mais nada no coração dele, mas ele guardou aquilo no coração, e aí ele arrumou uma oportunidade para matar o seu irmão. E ele faz isso. Uma vingança também, né? Mas aí há uma justificativa. É uma vingança, mas há uma justificativa. Ok? Eu digo justificativa porque lembra daquela cidade como é que é? Aquela cidade de refúgio? O vingador do sangue, irmão. Ele está caçando, né? E aí vamos entrar agora nessa parte do Absalão. Ele foge, né? Porque o pai, lógico, como rei de Israel, tem que tomar uma atitude quanto àquilo. Absalão foge, fica um tempo fora, depois ele é convencido a retornar, mas aí o coração dele também já não é um coração, né, temente a Deus, ele se revolta com o pai, né, contra o reino, ele é incitado também por outros homens também que não estão ali alinhados com o reinado de Davi, porque Davi era um homem muito potente, tinha um exército valoroso, aí todo mundo concordava com ele. Sempre, em todos os reinos da terra, houveram oposição. Amaral podia ser o imperador que dominasse o mundo inteiro. Algum lugar do mundo estava se levantando alguém para subjugar ele. Sempre foi assim. E do reino também não era diferente. No caso aqui era o próprio filho, né, de Davi. Então, ali, a revolta de Absalão, e nessa revolta, aí a gente pensa, Absalão usado como um instrumento para fazer justiça contra o pecado de Davi, né? Davi foge, desprestigiado, vai chorando pelo caminho, tem que sair todo mundo com ele, senão Absalão vai vir com o exército, vai matar todo mundo. Ele deixa, né, assim, ele só deixa, não vou deixar as 10 concubinas aqui, porque elas vão cuidar do palácio. Não sabia ele que uma profecia ia se cumprir ali. E quando Absalão ele entra lá, Absalão é aconselhado a tomar as 10 concubinas do pai e ter relação com elas, que seria ali uma espécie de afronta e uma espécie de afirmação dele como rei de Israel. Mas era uma profecia sobre a vida de Davi. Deus falou através do profeta Natan: Davi, o que você fez oculto, você achou que ninguém estava vendo, mas eu estava vendo tudo. Você achou que ninguém sabia, mas eu sabia de tudo. Você fez oculto, eu vou devolver para você a luz do sol, a luz do dia. Terrível, né? Aconteceu. Então, Absalão governa nesse tempo em Jerusalém, e Absalão falei errado? Absalão é aconselhado a
liderar um exército atrás de Davi. Só que eles vão para um lugar que tem um bosque. E os guerreiros de Davi são tudo fera em luta em bosque. Tem esse negócio de guerra também. Lembram disso? Diz lá o versículo que morreu mais gente por causa de estar no bosque, acidentado, furado, quebrado, né, dentro do bosque, do que a própria guerra entre o exército. E numa dessa, Absalão, que era muito pomposo, cabeludo, né, ele vai passar debaixo de um carvalho, o pescoço dele fica enganchado ali, e ele fica provavelmente machucado, suspenso. Joabe fica sabendo da situação e vai lá com a flecha e mata ele. Olha o que acontece depois. Davi se lamenta profundamente, né, daquela situação, e aí ele começa a chorar e gritar: Absalão, meu filho, meu filho, meu filho, sofrendo. E Joabe chega para ele e fala para ele: olha, você está achando, né, que seria melhor que todo o seu exército que luta por você há anos morresse para que seu filho estivesse vivo. Aí ele recobra o senso de justiça e ele volta de novo a governar o povo. Mas só um pouquinho, irmão. Capítulo 19, né? E aí, oi? Exatamente. Ele vai se desculpar, o senso de justiça volta para o lugar, irmãos. É um filho, mas no contexto, o que está acontecendo? Né? O filho teria piedade dele com toda a sua casa? Não teria. Né? Capítulo 19. Aí ele é reintegrado como rei, né? Volta de novo à normalidade. No capítulo 20, nessa confusão, a insurreição de Seba, né? Nessa confusão de Absalão, e Absalão ter levantado, convencido lá o povo de Israel a estar com ele, quando Davi volta para reinar, esse Seba aí tenta novamente, né, ali numa insurreição, levantar novamente o povo contra Davi. Aí ele forma mais uma vez um exército. Aí entra nessa questão aí. Comentário do irmão Valdemir. Aí morre muita gente, mas quando Seba morre de uma maneira bem, bem interessante. Joabe, quando cerca a cidade, agora não está escrito aqui, mas eu não vou lembrar o nome da cidade que eles estavam, não. Ele vai para Seba, vai fugindo com o exército, com o pessoal dele para dentro de uma cidade. Joabe cerca a cidade com o exército, e Joabe, irmão, ele não tem piedade de ninguém. Ele vai destruir a cidade. Ele vai destruir a cidade. Mas aí uma mulher chega e conversa com ele, fala: poxa, você destruiria? Não, eu não vou fazer isso não. Ó. Se vocês me entregarem ele, que ele está aí dentro. Se vocês me entregarem, eu não faço isso não. Aí eu fiquei pensando, duvido que ele não fizesse, duvido. Joabe não tinha piedade. Nosso irmão Joabe é uma benção. Amém? Vamos lá. Que pena que não dá para comentar mais. E aí, né, o pessoal lá da cidade fala assim: vamos entregar a cabeça desse camarada. E aí, cortam a cabeça dele, entregam na mão de Joabe. E aí, uma parte que sempre está escrito várias vezes aqui: Joabe toca a buzina e acabou a guerra. Toda vez que Joabe toca a buzina, acabou a guerra. Volta todo mundo, cada um para o seu lugar. Né? Mas a destruição já foi grande, né? E aí morreu muita gente. Então, nessa parte aqui dos últimos anos do reinado de Davi, nós temos a fome de 3 anos, e esse foi um momento interessante, falando, né? Lá na frente, algo está acontecendo, e a gente vai pensar o que houve, né? Então, essa fome de 3 anos, quem lembra? Mamone, essa fome de 3 anos, o que aconteceu? Quem era o culpado? Saul, né? A gestão ímpia de Saul, né?
E ele foi, atacou os gibeonitas e matou lá um punhado de gibeonitas. E aí entra essa questão de Saul, mas entra uma questão lá de Deuteronômio, dizendo quando tiver um pacto, um acordo, uma promessa, ela não pode ser quebrada. E Saul quebrou. E aí vai acontecer esse problema aí. Interessante que foi citado por Samuel, aparece lá, né? E aí isso é lembrado agora no segundo livro de Samuel. E esse é o pacto de Josué que fez com ele. Pacto de Josué, exatamente. Pacto de Josué, mas respaldado lá pelo Moisés, né? Por Deus, Moisés no Deuteronômio. Tá vendo como é que é legal, irmãos? Irmãos de casa aí, a sequência bíblica. Por isso, irmãos, é a minha alegria de estar fazendo esse projeto, aproximar. Porque a gente vai falando das coisas, a gente vai vendo, não tinha isso lá atrás. A gente só não quer falar muito para frente, porque daqui a pouco nós vamos chegar, né? E nós vamos vendo com tudo isso o desenrolar do plano de Deus. Então, para terminar aqui, ele faz guerra com os filisteus, tem lá uma situação. Davi faz um salmo de louvor, e eu escrevi aqui, você tem algum salmo de Saul? Porque a comparação agora, irmão, do rei é com Saul ou com os reis simples das terras em redor. Então, Davi, ele é colocado também como é que fala? É o suave em salmos de Israel. Ou seja, camarada que tem o Espírito de Deus e ele coloca em salmos, em canções, aquilo tudo que Deus faz, e quando nós chegarmos no livro dos Salmos, nós vamos ver isso muito bem. Últimas palavras de Davi, nem lembro que foi lá, não. Salomão. Deixa eu ver aqui. Agora está na última. É a letra D, né? Últimas palavras de Davi. Aí é aqui que está, ó. Suaves em salmos de Israel. Ele, nesse salmo, nessa palavra de Davi, ele vai dizer que o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Ele vai, nesse capítulo aqui, ele vai falar aquela música da irmãzinha que tem: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, e em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e o meu prazer estão nele. Olha que maravilha, irmão. Camarada falando essas coisas é maravilhoso. Apesar de que ainda não o fez brotar. Ou seja, não aconteceu, mas eu creio. Eu creio. Vamos ver. Aí ele enumera os valentes de Davi e a contagem do povo e a praga que vem da parte de Deus, né? Que Davi, ele lá diz que Deus incitou Davi a isso. Mas lá no livro de Crônicas vai dizer que foi Satanás que incitou. Então, na verdade, o que o contexto ali diz? É que começa dizendo que foi Deus. Mas não foi Deus, porque era o coração de Davi, talvez uma vaidade, né? Oh, eu quero ver como é que está os meus exércitos, talvez uma contagem para ele, né? Uma contagem para ele ver que ele estava seguro, e isso era um erro, porque a segurança dele estava em Deus, tendo muito ou tendo pouco, a segurança estava em Deus. E por aí vai. E o último, né? Aí há um problema, né, desse pecado, mais um erro, um pecado de Davi, e o profeta Gade vai lá e diz para ele: ó, Deus manda te dizer que você tem 3 opções. Escolhe uma das 3. Você quer 3 anos de fome sobre a terra, 7, né? 7 anos de fome sobre a terra. Você quer... Eu escrevi aqui. Cadê? Deixa eu ver. Está na outra página. Quem lembra?
Ah, sim, ó. 7 anos de fome, 3 meses de aflição dos inimigos e 3 dias. Oi? Eu botei 7 aqui. É, eu não sei, pode ser que eu tenha colocado errado. Olha, eu anotar. 3 meses de 3 dias de teste. E aí ele diz assim, ó, negócio de tratar com o inimigo eu não quero não, é melhor tratar com Deus mesmo, escolhe 3 dias de festa. E aí, irmão, relembrando aquilo que eu falei lá atrás, que falei que eu ia falar, uma ação dele, e ele vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, e ele já não aguenta mais ver a peste destruindo o povo. Ele falou, Senhor, fui eu que pequei, Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso com essas ovelhas? E ele tem misericórdia, ele tem pena. Mas aí fica implícito ali o quê? Você é o comandante da nação. Se você errar, todo esse mal vai vir sobre o povo. Inevitável. Para fechar, então, a Rosana e o pastor Wilson também tinham falado, né? A questão da eira, né? Você falou da eira de... A Joelma até botou lá um hino, né? Do Isaías Mendes, né? Coisa maravilhosa. Aí o profeta vai falar para ele, ó, faz um sacrifício ao Senhor. Você já orou ao Senhor, oferece um sacrifício e aí tudo vai ficar resolvido. E Davi, então, ele vai chegar na eira de... Como é que é o nome da... Araúna, né? Era um campo, né? Plano. E aí ele vai chegar naquela eira e vai pedir a Araúna aquela eira. E a Araúna dá a eira para ele. Mas ele fala assim, olha, outro ponto de justiça. Eu não vou oferecer ao meu Senhor nada, algo que não tivesse me custado nada, que não tivesse valor. Quanto você quer? Não, rei, não, senhor, rei, eu tenho que pagar. Essa oferta tem que ser das minhas mãos. Tá? Não que Davi não tivesse dinheiro para isso, né? Tinha, mas ele fez questão de fazer isso e ele oferece o sacrifício e a praga se estanca e o livro de 2 Samuel acaba e a gente começou já a ler o livro de 1 Reis. Irmãos, 9h20. Pastor, não faz isso que eu fiz hoje, não. Deus abençoe os irmãos de casa, Deus abençoe. Mas foi assim eu preparei ainda muito mais do que isso, mas o tempo que nós temos é tão pouco, né? Que a gente vai resumindo aqui, resumindo ali, levantando os pontos importantes para nós reforçarmos na nossa mente e avançar. Deus abençoe. Quem vai fazer o fechamento aqui? Pastor Luiz? Muito obrigado, tá, meus irmãos?